Boa noite, boa tarde a todos. Que a paz do nosso mestre esteja conosco. Eu sempre erro porque o hábito maior é fazer palestras à noite e a gente começa com boa noite. No início, quando eu comecei na doutrina, né? Estava começando na doutrina, aí teve uma certa vez que eu vim assistir uma palestra aqui no Leon Denis e estava o Altivo falando. E aí ele falou que nós precisamos ser mais kardecistas. Foram palavras dele. Aí, como iniciante da doutrina, e acostumado com aquele, porque se ouve muito, nós não somos kardecistas, nós somos espíritas, e a gente acostumando naquele momento, já com esses conceitos assim muito solidificados, né? No primeiro momento, assim, eu estranhei. Eu falei, kardecista? Né? Mas fiquei calado, né? Só pensei, fiquei. E a vida continua. E demora algum tempo até nós entendermos o significado daquele kardecista, né? No sentido de realmente nos atermos à codificação kardeciana. E depois, conforme nós fomos conhecendo mais o movimento espírita, cada vez mais eu concordo com aquelas palavras dele, infelizmente, né? Infelizmente mesmo a gente concordar até hoje, porque nós vemos que assim nós vamos desviando da codificação, interagindo, nos entretendo com vários outros livros, muitos estão substituindo a codificação kardeciana por livros dos mais diversos, e aí a gente percebe que nós precisamos ser mais kardecistas, né? No sentido de nos atermos a mais as palavras de Kardec, a codificação kardeciana, porque essa é a nossa obra basilar. E no final, por que mais kardecistas, né? Porque quando nós vamos pensar em Jesus, no período que ele esteve entre nós não estávamos lá, ou pelo menos não lembramos, mas em decorrência da informação disponível, nós temos que ele deixou as parábolas. Agora, é difícil de pensar que Jesus chegava na multidão, falava uma parábola e ia embora. Ou então até podia falar 3, 4, 5 parábolas e ir embora. Se hoje é difícil para nós entendermos as parábolas por simples parábolas, vamos imaginar naquela época. Então Jesus não falava simplesmente bem-aventurados os aflitos e ia embora. Ele dissertava a respeito dos bem-aventurados os aflitos. O que isso significava, né? Então, ele dissertava a respeito daquilo e alguns relatos até falam, né, que com o avançar da hora, as pessoas estavam com fome e sede, aí tinha a multiplicação dos pães e etc, etc, etc. Então, vamos imaginar, nós podemos conceber que Jesus dissertava por longo tempo. E, além disso, Jesus não tinha um microfone nem um alto-falante como nós temos aqui. Então, quando nós vemos multidão lá seguindo Jesus, nós precisamos pensar o que é uma multidão na época de Jesus. Era uma quantidade de pessoas que poderiam ouvi-lo sem um microfone, sem um alto-falante. Então, isso era uma multidão. Então, não era uma multidão, tantas pessoas assim, era um número muito limitado. E o que nós ficamos com os ensinos de Jesus foram as parábolas, que são os ensinos morais. Alguns outros relatos de se Jesus ia, se Jesus vinha. Isso, no final, não faz muita diferença para nós se Jesus ia ou se Jesus vinha. Inclusive, o famoso Sermão do Monte, um dos evangelistas, se não me engano, Lucas, ele diz que... Lucas ou Mateus, não estou certo agora. Ele, inclusive, diz que Jesus estava descendo quando proferiu as bem-aventuranças. Ele estava descendo o monte. Então, ali seria o sermão da planície, não o sermão do monte. Então, dependendo de qual evangelista nós seguimos, seria o sermão da montanha ou o sermão do monte, ou da planície. Faz diferença? Não faz.
né? Se Jesus estava em pé, se Jesus estava sentado, mas o sermão, as palavras de Jesus é que faz a diferença. Ponto. Então aí nós temos as parábolas. Foi isso que nós ficamos com os ensinos de Jesus. E ao longo de séculos, muitos do entendimento dessas parábolas foram deturpados, o que é normal, certo? Porque era uma forma alegórica de apresentar. Não temos informação sobre os ensinos de Jesus, o que Jesus falava, o que Jesus explicava, certo? E aí foram ocorrendo algumas divergências nesses entendimentos, e aí os conceitos foram sendo criados ao longo do tempo. Então, por isso que nós começamos lá com a palavra kardecista, falando por altivo aqui, nós vimos que precisamos entender o significado das palavras para nós podermos fazer uma concepção real do significado. E aí esses ensinamentos de Jesus foram deturpados e foi isso que ficou. Se eu chegasse para vocês aqui e falasse, não, o altivo diz que é kardecista, que não somos espíritas. Aí a gente fala, mas na verdade não foi isso que o altivo disse. Né? Se eu falo isso, se eu ficasse só com essa ideia e repetisse, eu estaria passando uma informação equivocada para vocês. E foi isso que aconteceu ao longo dos séculos com os ensinamentos de Jesus. E nós vamos imaginar o seguinte, ensinamento de Jesus, que foi deturpado ao longo de séculos e séculos e séculos e séculos. Aí, de repente, aqui na nossa concepção, Jesus chega, já deturparam muito, precisa descer alguém aqui para esclarecer. Quem vai ser? Allan Kardec. Né? Então, nós vemos que, quando nós pensamos, Allan Kardec é o codificador, mas o que é ser codificador da doutrina espírita? Certo? É muito, mas muito mais abrangente do que simplesmente o codificador da codificação, da doutrina espírita. Né? Foi ele que escreveu tudo. Ele não organizou aquilo apenas, o que já seria um trabalho assim surpreendente, mas é o conhecimento que ele tinha para poder organizar aquela informação. E Kardec, várias coisas de Kardec realmente são surpreendentes a forma como ele aborda isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, a forma como Kardec abordou o procedimento adotado para compor o Evangelho segundo o Espiritismo foi surpreendente, porque ele sabia que os ensinos de Jesus foram deturpados ao longo dos séculos e séculos e séculos. Certo? Então ele sabia disso. Agora, ao mesmo tempo, ele já tinha entrado em contato com a mediunidade. Veio o livro dos médiuns. Então, veio o livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns, onde ele estudou a mediunidade de uma forma bem ampla e bem profunda. Então, ele já conhecia como funcionam os médiuns. Muitos são tendenciosos à dificuldade de trazer a pureza da informação que os espíritos querem passar. Então, Kardec estava ciente disso tudo. Então, para trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não falou para ninguém. Ele não disse qual era a intenção dele. Certo? Ele simplesmente começou a receber mensagens. E ele não precisava dizer para os médiuns, na verdade, o que ele estava planejando. E era isso que ele queria evitar. Que essa tendência dos médiuns de trazerem conceitos que estavam em contato durante séculos e séculos e séculos e faz parte do psiquismo. A questão toda é essa. Depois de tantos séculos que nós ficamos em contato com essas interpretações equivocadas dos ensinos de Jesus, muitos deles, isso fica impregnado na nossa mente.
Então, Kardec sabia que se ele falasse, não, quero escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, quero compor o Evangelho segundo o Espiritismo, ele sabia que muita interferência ia ser incutida nessa informação que foi disponibilizada, que chegaria até ele. Então, ele não falou para ninguém, mas falou para quem? Para os mentores, para os espíritos, porque aquela é a informação que ele queria. Então, ele não precisava falar para os médiuns, se nós pensarmos a respeito. Ele precisava falar para quem? Espíritos. Porque ele queria a informação dos espíritos. E aí ele foi recebendo aquela informação sem que ninguém soubesse, mas ninguém mesmo. Nem aqueles que eram trabalhadores ali com ele, lá na Sociedade Espírita, ele também não informou. E aí ele foi recebendo aquela informação, catalogando, e hoje o que nós temos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos considerar que são informações puras a respeito dos ensinos de Jesus, que foram trazidos por aqueles que estavam presentes no momento em que Jesus explicou. Se não estavam presentes aqui na Terra quando Jesus explicou, estiveram com ele estudando em algum lugar, certo? Então, aí nós já temos uma informação de primeira mão. Ao invés de ouvir falar, e que foi propagado ao longo do tempo, nós já temos aquela informação que foi trazida pelos espíritos que ouviram, que receberam a orientação do nosso mestre. Só para termos uma ideia do significado do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes nós vemos pessoas acreditando que se trata de um resumo do Evangelho, do Novo Testamento. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é a nossa versão do Evangelho de Jesus. Muitas vezes não é bem entendida dessa forma, mas é isso que significa para nós. Então, ele selecionou os ensinos morais pertinentes aos ensinos de Jesus, e ele deixa isso bem claro logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele divide o Novo Testamento em 4 partes, onde ele diz 4 dessas partes, que foi o que se Jesus foi, se Jesus voltou, se ele estava sentado, essas historinhas, que pode ser verdade, pode não ser, e não faz a menor diferença para nós, certo? Mas ele dividiu essas 4 partes, sendo que essas 5 partes, sendo que 4 eram questionáveis. Ele diz, a única que é realmente correta são os ensinos morais. E são esses ensinos morais que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos pensar, qual o nível de espírito capaz de selecionar a parte realmente fidedigna do Novo Testamento para fazer parte da referência do Evangelho para essa doutrina que estava surgindo. Porque ainda tem isso, Hoje, eu aqui falando para vocês de Evangelho segundo o Espiritismo é uma coisa, de doutrina espírita é uma coisa. Relativamente fácil, eu tenho toda essa informação disponível. Mas Kardec não tinha essa informação disponível. Foi ele que estruturou isso que hoje nós debatemos. E aí nós vemos o nível de espírito que é capaz de realizar tal tarefa. Então não é pouca coisa. Quando nós falamos de Kardec, não é pouca coisa. É muita coisa. E além disso, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, antes das instruções dos espíritos acerca dos ensinos morais de Jesus, nós encontramos a análise de Kardec. Então, ele analisa aqueles ensinamentos de Jesus. O que é interessante, quando nós analisamos aquele material, é que faz todo sentido, certo? Tem sentido aquilo. Então, é justo uma análise daquele tipo para as famosas parábolas. E aí nós vamos considerar que não apenas os espíritos que trouxeram a informação através dos médiuns ouviram os ensinamentos de Jesus diretamente da fonte.
mas inclusive o próprio Kardec, para ele ter noção daquilo, porque não existia doutrina espírita, certo? E muitas vezes nós ouvimos companheiros falando, né, se eu tivesse começado na doutrina espírita quando era jovem, mas Kardec começou a doutrina, não é que ele começou na doutrina, ele começou a doutrina, ele já tinha por volta de 50 anos, certo? Então é quando ele começou a doutrina espírita. E aí nós não tinha nada, Kardec com 50 começou a doutrina espírita. E aí nós vamos falar, se eu fosse jovem, será que não dá tempo da gente, já que está tudo pronto? Né? Precisa lá, não, se eu fosse jovem, tempo, né? Se nós pensarmos que para formar um engenheiro nós precisamos ali de 5 anos de trabalho, de estudo consistente, né? Um engenheiro sai formado, já com diploma, capaz de trabalhar. Então, nós na doutrina espírita, muitas vezes o que nos falta é empenho. Lembrando que o engenheiro ele não estuda só 1 hora por semana, tá? Porque o que nós vemos normalmente 1 hora por semana estudando a doutrina espírita, naqueles cursos das casas espíritas, o engenheiro ele estuda várias horas por dia, além de toda a tarefa. Então, quando nós vamos fazer uma comparação, certo? Nós precisamos comparar a quantidade de tempo despendido para formar um engenheiro, um médico, um advogado, o que seja, e o quanto nós despendemos no estudo, no entendimento da doutrina espírita, o que não é trivial, certo? Estudar a codificação, ela não é trivial. E aí, por isso que muitas vezes nós vemos companheiros nossos se atendo nos romances. E romance é romance. A gente vai lendo romance, mas em termos de estudos, termos de aprendizado mesmo, nós encontramos na codificação kardeciana. Kardec, só para falar um pouco da biografia de Kardec, o nome dele não era Allan Kardec, né? Era Hippolyte Léon Denisard Ribeiro. Então ele assumiu o nome de Allan Kardec para distinguir entre o seu trabalho espírita e o seu trabalho acadêmico. Porque Kardec era um professor. E como professor, além de tudo, com aquela capacidade, ele escreveu vários livros de ensino. Então, ele tinha uma obra. Nós conhecemos mais Kardec por essa, né, mais a codificação, mas nós esquecemos até tantos outros livros que Kardec escreveu sobre a codificação. Inclusive a Revista Espírita, mas existem outros livros de Kardec, além dos 5 do Pentateuco. Nós temos um sobre obsessão, nós temos obras póstumas, né, que traz os escritos dele, que ficou, né, depois que ele desencarnou. Então, o que é o Espiritismo? Então, nós temos outros livros que Kardec escreveu. E o que é interessante é que ele começou no contato ali com as mesas girantes no início da década de 1850, né, ali para 1854, por aí. E ele desencarnou em 1869. Então, nós vemos que é um tempo curtinho, né? Vamos botar ali desde o início, começando do 0, 54 até 69, é um tempo muito curto. E só o trabalho dessa codificação kardeciana, mais a Revista Espírita, mais os outros livros que ele escreveu, e aí nós vemos que a capacidade de produção de Kardec era muito grande, né? Mas ele entrou em contato com as mesas, com os fenômenos das mesas girando, e num primeiro momento ele falou assim, não acreditou muito que fosse espírito não, né? Essa coisa de espírito. O que é interessante, Kardec não acreditou nessa questão. Na época, estava surgindo a eletricidade, o magnetismo, né? Mas não o magnetismo esse que se fala nas casas espíritas, né? Porque isso que nós ainda falamos, se ouve muito falar em magnetismo na casa de espíritas, ainda é um ranço lá de quando
na época de Kardec, que o magnetismo mesmo, aquele do ímã e, né, de vários processos da física, não eram conhecidos, tanto a eletricidade quanto o magnetismo. E aí Kardec falou, deve ser um problema elétrico ou magnético qualquer. E interessante que hoje se usa, você fala da mesma forma, mas para fenômenos quânticos. Quando não sabe o que fala, isso é quântico. Outro dia, falando em quântica, no outro dia eu recebi um e-mail, emagrecimento quântico. Eu fiquei pensando, a imaginação do povo é realmente fantástica. Emagrecimento quântico. Não tenho a menor ideia do que aquilo significa, porque eu não me dei o trabalho de ler aquele e-mail. Mas fica aqui o registro. E da mesma forma que eu negligenciei o emagrecimento quântico, Kardec também falou, um fenômeno elétrico magnético qualquer, e fica por isso mesmo. Até que alguém falou para ele, olha só, Kardec, não Kardec, né, mas Hipólite, ainda era Hipólite na época. Só que as mesas respondem. Pergunta e as mesas respondem. Aí ele falou, responde? Então, se responde, é um fenômeno inteligente. Se é um fenômeno inteligente, não pode ser elétrico ou magnético. E aí, então, ele foi observar aquelas mesas que respondiam. Não sei se vocês já viram uma mesa respondendo. Eu vou contar aqui a minha experiência, mas não é para incentivar ninguém a fazer a mesa responder, porque na época eu nem era espírita, eu era garoto ainda. Quando nós recebemos a visita dos familiares do meu pai, e eles começaram a falar de mesa respondendo, né? E aí minha mãe duvidou, e aí eles fizeram lá na nossa casa, né? Esses parentes se reuniram lá em volta da mesa, e a mesa levantou e começou a responder. Novamente, apenas um relato, não é para fazermos isso em casa, porque sabemos que tem um espírito ligado ali, certo? Mas não deixa de ser interessante. E aí eu vou contar para vocês. Então, os familiares se colocaram assim, em volta da mesa, era uma mesa de cerejeira, de madeira maciça, sabe? Pesada. E ela levantou 2 pés. E minha mãe duvidou. Não levantou as 4, não, só levantou 2, assim. Minha mãe duvidou. Achou que alguém estava puxando aquele, né, de um lado da mesa, fazendo força, puxando. Aí tinha um vizinho, que era um garotinho de uns 5, 6 anos, estava lá com a gente, minha mãe pegou o garoto e botou em cima da mesa, a parte que estava levantada. A mesa continuou levantada. Ela nem deu uma caidinha, não, sabe? Continuou lá levantada. E minha mãe tirou. Aí pergunta vai, pergunta vem. E a mesa batendo, né? Até eu batendo aqui. E ela foi batendo, batendo, batendo. Eu que tô... Não é meu não, né? Que às vezes eu esqueço aqui meu celular e ele fica tocando. E a mesa respondendo lá, batendo, batendo, até que chegou meu irmão e falou assim, eu quero que ela diga quanto que eu tirei na prova de matemática. Só que ele não tinha dito para ninguém, nem para gente. Ele viu a nota lá e... Aí, quanto tirou na prova de matemática? Aí a mesa foi e ela bateu 8 vezes no chão. E você via a mesa em dúvida. Uma mesa em dúvida. Você olhando para a mesa estava em dúvida, que você via ela assim, sabe? Bateu 8 só e ficou assim balançando. Aí foi, bateu mais 8 vezes e parou. Aí todo mundo olhou para cá do meu irmão, né? Ele tirou 8,5 na prova. Né? Eu tirei 8,5. Aí você vai entender a dúvida da mesa. Como é que ela vai dar meia pancada? E isso a gente vai imaginar Kardec, porque Kardec começou com essas pancadas. Se nós não conseguimos entender 8,5, pura e simplesmente, não tinha importância nenhuma, só o número 8,5, nós não conseguimos entender. Aí tu imagina começar uma codificação kardeciana, uma codificação espírita, com mesa batendo. Certo? Não é para qualquer um, não. Ele começar ali a trazer essa informação. E aí teve início a codificação espírita com mesas batendo. Certamente mesas ficaram em dúvida na frente de Kardec e foi um trabalho árduo. Depois foi aprimorando, mas pensar assim, para cada letra
a mesa dá um número de pancadas. Ó, Cláudio, meu nome, quanto tempo não leva? É o Cláudio, não nem o nome todo, né? 3 e por aí vai, né? Começa com 3 batidas do C e depois o restante eu nem sei o número. E aí começou essa codificação dessa forma, com mesas batendo. Então nós temos que ele não era qualquer um. E por que nós estamos salientando tanto que ele não era qualquer um, que ele não era qualquer um, que ele não era qualquer um? Porque nós nos esquecemos disso. Nós vemos muitas vezes que nós esquecemos de quem Kardec foi. No nosso dia a dia, né, nos trabalhos espíritas, nós acabamos nos esquecendo que ele foi preparado para aquilo. Então, ele foi uma criança muito inteligente, estudava muito, então sempre se dedicou ao estudo. Ele auxiliava os seus amigos, né, nos estudos das escolas. Ele foi estudar com Pestalozzi sobre a educação, né? Então, o método Pestalozzi, Kardec ouviu do próprio, certo? Assim como ele deve ter ouvido de Jesus, ele ouviu ali de Pestalozzi. A doutrina espírita, ela foi montada sob o método de Pestalozzi. Existe uma lógica por trás quando nós pensamos nos 5 livros da codificação espírita. Nós achamos, Kardec começou escrevendo um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Tem uma lógica por trás. O livro dos Espíritos traz a doutrina toda. Nós não percebemos muitas vezes. Mas quando nós falamos em doutrina espírita, está tudo ali no livro dos Espíritos. Início, meio e fim da doutrina espírita. Certo? Agora, vamos imaginar Kardec trazendo uma doutrina, a doutrina espírita, livro dos Espíritos, só que baseado em comunicação de espíritos. Aí qual é o segundo livro que naturalmente surge? O livro dos médiuns. Porque ele precisa saber, ele precisava se aprofundar e estudar, e isso depois trazer para nós também, como é que funcionou aquilo tudo. E hoje nós vemos, tá bom, questão 333 do Livro dos Espíritos, perguntas, os Espíritos respondem. Mas como é que foi esse processo dos Espíritos responderem? Vamos nos remeter lá para Kardec. Aí ele trouxe o Livro dos Espíritos. Desculpa, o Livro dos Médiuns. Agora, ele não trouxe o Livro dos Médiuns. Ele foi estudar a mediunidade. É isso, a gente pensa, ele trouxe o Livro dos Médiuns. Não, ele foi estudar a mediunidade. Para poder ter base de entendimento de como o Livro dos Espíritos foi da informação trazida que consta no Livro dos Espíritos. Então, aí nós temos o Livro dos Médiuns, fruto do estudo de Kardec, claro, juntamente com todos os espíritos e as comunicações. Porque isso tudo, quando nós pensamos na informação dos espíritos na codificação kardeciana, foi tudo decorrente dos estudos de Kardec. Os espíritos iam trazendo para ele a informação, para ele entender, né, enquanto encarnado, e então era o estudo dele. E aí ele trouxe... ele escreveu o Livro dos Médiuns, ou ele organizou o Livro dos Médiuns, melhor dizendo. Tá bem, para eu falar de Jesus, de informação que o Espírito trouxe, olha a responsabilidade. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro? Jesus trouxe a informação, tá, mas tem espíritos se comunicando através de médiuns que fica a codificação kardeciana. Então, eu preciso do Livro dos Médiuns para balizar a informação do Evangelho segundo o Espiritismo. E se eu não souber, né, como funciona aquele processo, dizem que o espírito lá, chamado Erasto, trouxe uma informação para escrever, para explicar uma passagem de Jesus. Vamos esquecer o que a gente sabe? Mas o que isso significa? Sério. Eu falo, não, um espírito chamado Erasto escreveu através do fulano e ele veio trazer informação aqui sobre o ensino de Jesus. Não faz muito sentido se nós não tivermos o Livro dos Médiuns.
Porque nós precisamos nos reportar lá naquela época. Aí começa a fazer sentido. Ah, tá bom. Então, esse Erasto, esse espírito, ele trouxe essa informação por um procedimento, por uma técnica. Certo? Porque a mediunidade é uma técnica. O que Kardec apresenta para nós no livro dos médiuns é a técnica relacionada com a mediunidade. Nessa técnica existem o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. E tem muita coisa que não devemos fazer enquanto médiums, né? Nessa comunicação com o outro plano. Por isso que nós falamos aqui do nosso relato, da nossa experiência com a mesa, mas falamos, ó, não vai repetir isso em casa, não é para incentivar ninguém a fazer isso em casa, porque é algo que não devemos fazer. Certo? Então tem muitas coisas que não devemos fazer. Eu preciso saber o que Kardec sabia, eu hoje estudando a codificação, preciso saber que Kardec sabia o que não devia fazer e o que precisava ser feito para ele poder trazer a explicação dos ensinos de Jesus, que era uma responsabilidade muito grande. Por isso que tem uma ordem. Aí tá bom, aí eu já aceito lá, né, o Erasto falando sobre Jesus. O outro livro seguinte, o que é natural, é ele fazer uma comparação entre o que os espíritos falaram na doutrina espírita e as ideias reinantes sobre várias questões. E aí surgiu, ele organizou o livro Céu e Inferno, onde ele faz uma comparação entre as ideias reinantes da época e até hoje, né? Porque aquilo continua valendo até hoje para muitos, e o que esses espíritos trouxeram para nós. E aí eu posso comparar. Qual é a diferença? Certo? E o livro Céu e Inferno, lá na segunda parte do livro Céu e Inferno, a forma de Kardec trabalhar realmente é fantástica. Ele aproveitou para trazer a mensagem, comunicação de espíritos dos vários níveis, certo? Desde os mais elevados até os mais sofredores, passando por toda a gradação. E aí ele fala que céu e inferno, o que significa céu, o que significa inferno. E aí, né, a teoria na primeira parte, aí ele vem mostrar que, ó, céu e inferno na vida real é isso aqui. Certo? Você lê espíritos que uma condição ali de céu e outros espíritos na condição de inferno, né? Sempre céu e inferno entre aspas, porque está relacionado com um estado que o espírito se encontra. Eu quero saber que nível eu me encontro. Se vocês quiserem saber qual é o nível que vocês se encontram, aí vocês vão ler lá na segunda parte do livro do Céu e Inferno. Aí você vai lendo, né, vai acompanhando o relato daqueles espíritos, porque eles falam o que eles fizeram durante a encarnação e o estado deles depois de desencarnado. Aí é fácil. Nós reconhecemos aonde nós estamos, que eu vou lendo lá, eu falo assim, eu faço isso. Tudo bem, eles eram, né, anteriores lá ao século XIX, a gente está no século XXI, mas a gente continua fazendo as mesmas coisas. Em termos morais. Tudo bem que hoje eu vejo celular e eles não viam na época, né? Mas em termos morais, nós continuamos fazendo a mesma coisa. E antes eles faziam com a caneta e escrevendo lá uma carta, hoje a gente faz com e-mail, com WhatsApp e etc. Então são espíritos que tiveram família, tiveram trabalho, foram, né, acordaram cedo, pegaram a condução para ir trabalhar, tiveram problemas, tiveram que pagar conta, igual nós tivemos, igual nós temos, tiveram alegrias, tiveram felicidades, né, ou tristezas, tiveram saúde, tiveram enfermidade, então somos nós. E ali Kardec organiza toda essa informação para nos balizar como o estado que nós estamos, como nós nos encontramos. Aí eu vejo, quando eu desencarnar, eu quero
estar igual a esse aqui ou eu quero estar igual a esse aqui? Quero ficar igual a esse aqui quando eu desencarnar. Então vejo o que ele fez durante a encarnação. E aí a gente tenta fazer da mesma forma. Aí a gente chega no livro A Gênese. O livro A Gênese, infelizmente, também é um livro mal entendido. Porque no livro A Gênese, se nós pegarmos o conhecimento científico que se encontra no livro A Gênese, ele está ultrapassado. Não tem como dizer que não está. Mas Kardec, ele escreveu o livro, eu até escrevi aqui, né? Ele estudou biologia, química, física, astronomia. Escrevi aqui, não sei onde está. Mas ele escreveu livros, né? Estudou sobre isso tudo. E ele escreveu livros acadêmicos. Ele vai escrever um livro de biologia, física, química, para fazer parte da codificação? Tendo que esse espírito, Kardec, sabia que daqui a um tempo essa informação ia ficar ultrapassada? É bom que nós falamos hoje sobre física, daqui a pouco está ultrapassado, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, será ultrapassado. Então, se nós enxergarmos ou procurarmos informação científica na livro A Gênese, primeiro a gente está procurando no lugar errado. Certo? Porque aquilo não é um livro de ciências, mas é um livro de análise do conhecimento científico. Aí é diferente. Porque o procedimento científico, o método científico, ele era válido no século XIX, é válido no século XX, válido no século XXI e válido pela frente. É um método científico. Agora, esse método que era aplicado no século XIX, ele utilizava coisas relativas ao século XIX. Esse método aplicado hoje, ele utiliza a informação disponível aqui. Só que Kardec não trouxe um método científico. Ele trouxe como analisação à luz da doutrina espírita. Isso é que é o grande lance do livro A Gênese. Ele te ensina a pensar como espírita, a analisar como espírita. E dessa forma, esse livro é tão atual hoje quanto era quando ele escreveu, quando foi editado em 1868. Então, ele continua tão atual quanto. Então, quando nós queremos estudar a doutrina espírita, analisar informação, nós precisamos recorrer no livro A Gênese. Porque ali eu aprendo a pensar como espírita. Parece que nós aprendemos a pensar como espírita nos outros livros, mas não. Ali nós aprendemos a doutrina espírita. Porque ali tem informação, eu aprendo a doutrina espírita. Tá bom. Mas é a informação que veio depois de Kardec. A informação que vem daqui para frente. Eu preciso saber analisar. E isso é o que caracteriza uma doutrina elevada. De uma doutrina, né, não tão elevada assim. Porque uma doutrina não elevada traz para vocês a informação, e vocês aprendem aquela informação e acabou. É isso, e vocês vão ficar repetindo a vida inteira a mesma coisa. Que são os famosos dogmas. Certo? Dogma é isso. É uma informação que é apresentada, não se ensina como analisar, simplesmente ela precisa ser aceita, e se repete aquilo indefinidamente, vai sempre se repetindo. Quando nós pensamos em uma doutrina elevada, ela precisa orientar seus adeptos a pensar, a analisar dali para frente. E na época de Kardec, não tinha Covid, por exemplo, né? Tinha outras enfermidades, mas não tinha problema econômico como nós temos hoje, não temos a ciência como nós temos hoje. Então, se nós pensarmos a respeito, na internet, naquela época não tinha, então, se nós pensarmos a respeito, é muita informação que nos chega até hoje. Que nos chega hoje, quando comparado com a informação que chegava até Kardec. Porque uma carta de um médium para Kardec, que vinha dos Estados Unidos, por exemplo, para a França, era navio.
certo? Então o médium botava, era um navio, tinha que esperar o navio chegar até o porto, o navio cruzar o Atlântico para chegar até Kardec. Hoje em dia estão transmitindo aqui ao vivo, então está chegando em qualquer parte do mundo que eu estou falando agora, né? Um delay aí de menos de 1 minuto, mas está chegando aí no mundo inteiro. Quem quiser consegue ter acesso à informação. Imaginaram Kardec com internet? O que ele não faria? Ele conseguiu escrever 5 livros, estou considerando esses 5, não estou considerando nem os outros. Em uma década e pouco, o que ele não faria hoje com a internet? Certo? Agora eu tenho que pensar o seguinte, tá bom, o que Kardec faria com a internet? Eu tenho que pensar o que eu não faço com a internet. A Kardec não tinha internet, né? Não dá nem para... Ele tinha aquilo lá e ele fez o trabalho dele. O que eu faço com a internet hoje em dia? Certo? Qual o meu uso? Alguns falam, não, a internet é um problema por causa disso, disso, aquilo. Mas e os benefícios da internet? Então, ao invés de eu me preocupar com os malefícios da internet, eu tenho que me preocupar com os benefícios da internet. E utilizar os benefícios da internet. A mesma coisa é a mediunidade. Se eu for me preocupar com os malefícios da mediunidade, né, os males decorrentes de uma mediunidade mal utilizada, o que eu faço? Então, não faço? Então, é preferível me ocupar o quê? Com os benefícios dessa mediunidade. Então, tudo tem um contrapeso, certo? E no final eu tenho que optar. Então, Kardec, nós ouvimos repetidamente, Kardec era um pedagogo por excelência. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Kardec era um pedagogo por excelência, né? Tem número de vezes. Quantas vezes nós alteramos a ordem da codificação kardeciana? Né? Se Kardec é um pedagogo por excelência, eu não sou. Certo? Por que eu acho que eu posso mudar a ordem com que essa doutrina deve ser apresentada? O que eu acho que eu posso mudar? Isso precisamos pensar. É bonito falar, Kardec era um pedagogo por excelência. Então, se eu repito isso, todo mundo gosta, ouve, fica feliz. É isso mesmo, bate palma. Mas eu preciso aplicar isso na minha vida. E eu aplico isso no meu estudo da codificação kardeciana. Se tem uma ordem que foi elaborada por um pedagogo por excelência, é porque aquela ordem tem um significado. E o livro A Gênese, ele foi escrito daquela forma, então eu não devo dizer que está ultrapassado. Eu devo buscar, então, o seguinte, eu não entendo o que está no Evangelho, no livro A Gênese. É assim que eu tenho que pensar. Né? Dizer, está ultrapassado? Eu penso que está ultrapassado, não. O que eu não estou enxergando? Se eu acho que tal livro deveria vir primeiro, eu tenho que pensar, o que eu estou vendo dessa forma? Porque eu vou contar uma coisa para vocês. No meu início também da codificação de estudos de espírita, né, já tinha aí uns 2 anos, eu encontrei um erro no livro dos médiuns. Eu, Cláudio, encontrei um livro no livro. E eu falei, está errado isso aqui, encontrei um erro. E aquilo me ensinou de que eu sou um completo perturbado quando estudo a doutrina espírita. E desde então, quando eu vejo um erro, eu sei, o erro está em mim. Porque aquele erro que eu encontrei, eu vi que não tinha erro no livro dos médiuns. O erro estava em mim. Eu que não entendi. Certo? E aí, foi o erro que? De entendimento meu. E eu não é brincadeira, não. Eu estava certo que tinha um erro no médium. Tá? Depois eu também descobri algumas coisas com relação à doutrina, à codificação kardeciana. Né? Esse erro não, esse erro eu achei e depois eu que estava errado mesmo, não era nada disso. Mas eu já encontrei parte, porque as pessoas gostam assim de mudar, sabe?
Então, eu já vi alterações na codificação kardeciana, nota de editor, nota de tradutor, que induz o indivíduo ao erro. Livro de um autor não se altera. E eu escrevo um livro, mesmo que tenha erro, não deve ser alterado por terceiros, certo? Deve constar o erro ali, porque o livro é meu, fui eu que escrevi. Não se altera livro de outras pessoas. E na codificação, na tradução, às vezes nós encontramos algumas alterações. E aí, quando gera alguma dificuldade de entendimento. Aí eu preciso, às vezes, recorrer na versão em francês, na versão em inglês, para eu comparar, né? E encontrar ali o que Kardec realmente queria dizer. E aí nós vemos que nós, muitas vezes, achamos que sabemos mais que Kardec. Da mesma forma que eu achei quando encontrei o erro lá no Livro dos Médiuns, certo? Só que depois eu percebi e nunca mais tentei corrigir Kardec, graças a Deus, né? Mas nós vemos uma tendência, às vezes, de achar que nós entendemos mais, de que está ultrapassado, de que aquela organização não foi bem feita. Eu já escutei gente falando que tinha questão do livro dos Espíritos que tinha que ter retirado, que aquele livro, aquela questão está errada. Né? Então, a gente, ao longo da nossa vida, a gente escutou muitas coisas. Mas, em geral, nessa época do ano, que é o aniversário de Kardec, né? Se ele ainda estivesse vivo, seria na segunda-feira, dia 3 de outubro. Então, por isso que nessa época, as espíritas falam muito de Kardec. Agora, é importante, né, não é só para falar de Kardec, né? Ah, Kardec fez isso, Kardec fez aquilo, nasceu em tal, né, casou com Amélie Boudet, e os relatos de Kardec. Nós precisamos trazer Kardec para nós, usando as palavras do Altivo, sermos kardecistas nesse período, né? E entender o significado de Kardec. Porque se Kardec nasceu em Lyon, se ele casou, se ele não casou, se ele morou em Paris, se ele não morou em Paris, é muito interessante. Mas são palavras ao vento. Eu vou falar aqui para vocês a biografia de Kardec, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Vocês não vão gravar, porque eu também sou péssimo para gravar essas coisas, né? Porque seria muita informação. Se vocês iam embora, e já tinham esquecido. Eu ia falar, pô, que palestra bonita, né? Que falou da vida de Kardec. Mas nós precisamos trazer Kardec, já tem 5 minutos para falar de Kardec só. Olha como é que passa rápido. Então, nós precisamos trazer Kardec para nós no sentido de entender o espírito. O que significa a sua obra. E a obra, para nós, é a codificação kardeciana. Ver que ele realmente foi um espírito preparado para trazer aquela informação. E não é preparado por ninguém mais, por ninguém menos do que pelo próprio Jesus. E toda aquela espiritualidade elevada, amparando aquele espírito encarnado aqui para trazer essa informação para nós. É, assim, um nível espiritual muito elevado para hoje nós chegarmos e querermos atualizar o livro da Gênese. Tem gente que quer atualizar a doutrina espírita toda, tá? Parece que é brincadeira, mas não é não. Atualizar a doutrina espírita, muda a ordem de apresentação. Né? Não, eu acho que tal livro é que tem que começar. A pessoa que entra no espiritismo tem que começar por tal livro. Né? E muda a ordem. E acha que determinado questão do livro dos Espíritos está errado. Tá? Mas tudo tem uma sequência. Eu preciso, iniciando a doutrina espírita, eu preciso conhecer a doutrina. Ponto. É livro dos Espíritos. Agora, eu conhecer a doutrina espírita, o segundo questionamento é o quê? Por que esses espíritos e esses médiuns são categorizados para trazer essa informação? Essa é a pergunta seguinte. Por que eu tenho que acreditar no que eles falam?
Ou eu devo acreditar no que eles falam? Aí vem o livro dos médiuns. Eu vou aprender o método, a técnica. E aí eu sei, Kardec utilizava essa técnica e etc, etc, etc. Depois disso, aí eu posso entrar nos ensinos dos espíritos com relação a Jesus, que é o top. Se eu tenho dúvidas de como aquela informação chegou, eu vou duvidar de tudo. Se eu sanei essa dúvida básica, aí eu posso ver, né, os ensinos de Jesus trazidos para nós, né, de uma forma direta. Aí depois disso, então, eu vejo, tá bom, o que isso traz para a minha vida? O que eu faço com essa informação até agora? Aí nós temos o céu e o inferno. Eu vou tender para o céu ou vou tender para o inferno? Né? Metaforicamente falando. Então eu quero tender para o céu, eu vejo aqui o que esses espíritos, como esses espíritos faziam lá nas dificuldades que eles tinham. E por último, eu preciso espírita. Aí nós temos o livro A Gênese. Isso, só o Pentateuco. Se nós formos entrar aqui nos outros livros de Kardec, se nós formos entrar na Revista Espírita, aí o tempo não é suficiente. Para falar a verdade, esse tempo não é suficiente para falar nem do Pentateuco, mas é isso que nós temos para hoje. Muito obrigado a todos, agradeço a atenção, que a paz do nosso Mestre Jesus possa continuar conosco. Muita paz.